O estudo sobre o cultivo do cogumelo do gênero Pleurotus no substrato folha de bananeira foi realizado por equipe de pesquisadores da Exalc-USP, visando o aproveitamento dos resíduos da bananicultura, abundantes e disponíveis no Vale do Ribeira, para a obtenção de um alimento nutritivo, sem gerar problemas ambientais e contribuir para a diversificação da economia local. O cogumelo do gênero Pleurotus é uma das 25 espécies de cogumelos comestíveis utilizados na alimentação humana. Embora o champignon de Paris seja mais conhecido, o interesse no cultivo das espécies de Pleurotus vem crescendo em vários países. O Pleurotus apresenta maior produtividade, maior adaptação ao clima tropical e subtropical, maiores facilidades no cultivo e menores custos de produção do que o champignon de Paris. Pesquisas indicam a eficiência de bioconversão de 1.000 quilos de Pleurotus em 30 dias, enquanto que para o Agaricus, esta eficiência é de 700 quilos em 60 dias por tonelada de substrato seco. Existem várias espécies comestíveis do gênero Pleurotus que podem variar quanto à coloração, forma e tamanho. Entre as mais cultivadas estão o Pleurotus ostreatorosius, o Pleurotus sajurcajo e o Pleurotus florida. Os cogumelos comestíveis do gênero Pleurotus são chamados no Oriente de irataqui, nos Estados Unidos e Europa como cogumelo ostra. No Brasil são chamados de caetetuba, que em tupi-guarani quer dizer folha larga, devido à sua forma de concha espatulada. O Pleurotus pertence ao grupo de fungos degradadores de madeira denominados fungos de podridão branca. Estes fungos têm a capacidade de colonizar vários tipos de resíduos agroindustriais, tais como o bagaço de cana, a palha de trigo e de arroz, o sabugo de milho, a polpa de café e as folhas secas de bananeira. A região do Vale do Ribeira, por ser a maior produtora de banana do estado de São Paulo, além de apresentar regularmente disponibilidade e abundância de folhas da bananeira para o cultivo desses cogumelos, também apresenta umidade e temperatura favoráveis ao crescimento do Pleurotus, fatores que implicam em racionalização e minimização dos custos de produção. Os cogumelos são certos tipos de fungos em um determinado estágio do seu desenvolvimento. Os cogumelos se formam no estágio que corresponde à formação da estrutura de reprodução do fungo, chamada corpo de frutificação ou basidiocarpo, momento em que são formados os esporos ou basidiosporos. Os esporos são estruturas que têm a mesma função que as sementes nas frutas, a de disseminar e originar novos cogumelos. Os esporos, ao encontrarem um substrato adequado, madeira ou solo com matéria orgânica, germinam formando filamentos chamados hifas. Ao entrelaçamento de hifas compatíveis geneticamente, dá-se o nome de micélio. Se o ambiente for favorável, após um certo tempo, o micélio dará origem a pequenos nódulos, aglomerados de hifas que se expandem formando os cogumelos. As principais partes do cogumelo são pé ou estipe, lamelas, local onde são formados os esporos, chapéu ou píleo. No cultivo, o ciclo de vida natural do cogumelo é imitado e envolve as seguintes etapas de trabalho: preparo da semente, preparo do substrato, semeadura do substrato, incubação, desenvolvimento do micélio, frutificação, aparecimento e desenvolvimento dos primórdios, colheita,
Comercialização. Ao que simbolicamente chamamos de semente do cogumelo, trata-se na realidade de grãos de cereais como milho ou trigo, colonizados pelo micélio do fungo e utilizados para melhor disseminação deste no substrato de cultivo. As sementes devem ser preparadas em laboratório sob condições estritamente assépticas. O preparo desta semente é feito a partir de uma cultura pura de cogumelos, obtida a partir do micélio do fungo em meio de cultura apropriado. Esta cultura é armazenada em tubos de ensaio e posteriormente repicada para novo meio de cultivo, tal como o BDA, batata destrose agar, em placas de Petri. Este procedimento serve para aumentar a superfície de produção do micélio a ser empregado na inoculação dos grãos de cereais. Os grãos de cereais devem ser previamente preparados. Os grãos são fervidos por 15 minutos. Após o seu resfriamento, são misturados com cal e gesso. Utiliza-se nesta mistura uma parte de cal para 4 de gesso, numa quantidade equivalente a cerca de 1 a 3% do peso dos grãos. Em seguida, são acondicionados em vidros e levados à esterilização em autoclave a 121 graus centígrados por 1 hora. Após a esterilização e resfriamento, recebem o inóculo, pedaços do micélio retirados das placas de Petri. Os frascos são fechados e incubados até que os grãos estejam totalmente colonizados pelo micélio do fungo, ocasião em que estes apresentam coloração branca e aspecto cotonoso. Essa é a semente que deve ser armazenada sobre refrigeração e ausência de luz por até 6 meses. O produtor de cogumelos pode adquirir estas sementes em instituições de pesquisas ou laboratórios especializados para garantir qualidade necessária para uma boa produtividade, frutificação rápida e resistência a pragas, doenças e produtos químicos. Uma boa frutificação depende de uma colonização rápida e intensa do substrato pelo micélio do fungo. O substrato folha de bananeira garante a presença de celulose, hemicelulose e lignina, principais fontes de carbono e nitrogênio necessários à formação dos cogumelos, e também apresenta pH ao redor de 5 a 7, também favorável ao crescimento do cogumelo. A folha de bananeira também pode ser misturada ao bagaço de cana na proporção de 1:1, em peso seco, mantendo as condições necessárias ao bom desenvolvimento do cogumelo. O resíduo folha de bananeira utilizado para substrato deve estar seco e limpo, livre de contaminação e de pragas. As folhas secas de bananeira devem ser picadas, umidificadas e pasteurizadas. Não há necessidade de fermentação prévia. As folhas secas da bananeira devem ser picadas em pedaço de no máximo 5 centímetros de comprimento, o que garante boa capacidade de retenção de água e da taxa de gás carbônico e oxigênio no interior do substrato. A umidade tanto do substrato como do ambiente de cultivo é fator fundamental para o desenvolvimento dos cogumelos. No substrato, esta umidade deve ser de 70% a 75%, valor tecnicamente medido por secagem em estufa e obtido através da relação entre peso seco e peso úmido. Grosso modo, considera-se que a umidade tem atingido este valor quando, ao se espremer o substrato com as mãos, pingam algumas gotas de água. No caso da palha de folha de bananeira, esta umidade pode ser atingida na etapa de pasteurização.
O principal objetivo da pasteurização é eliminar micro-organismos prejudiciais ao desenvolvimento do cogumelo. A pasteurização e umidificação simultânea pode ser feitas por imersão do substrato em água previamente aquecida a 80 graus centígrados por 30 a 45 minutos. Nos casos onde a pasteurização é feita por exposição ao vapor em túnel ou câmara de pasteurização, a umidificação deve ser realizada previamente por imersão do substrato em água durante 12 horas. Após a pasteurização e resfriamento à temperatura ambiente, o substrato está pronto e deve receber de imediato a semente. O local de semeadura deve estar desinfectado, livre de fontes de contaminação, preferencialmente fechado, para evitar correntes de ar, bem como pessoas e equipamentos devem ser adequadamente higienizados. A semente deve ser usada na quantidade de 0,5 a 2% do peso do substrato úmido. Para uma quantidade de 100 quilos, emprega-se de 0,5 a 2 quilos de semente. Na etapa de semeadura, as sementes ou inóculo devem ser acondicionadas juntamente com o substrato da forma mais homogênea possível. Existem várias maneiras de acondicionar o substrato. Geralmente, empregam-se sacos plásticos transparentes de polietileno para possibilitar a visualização do crescimento do micélio e de possíveis áreas de contaminação. Sacos com 30 centímetros de diâmetro podem acondicionar de 7 a 15 quilos de substrato. Em cultivos pequenos e de baixo custo, a inoculação é feita manualmente. Para cultivos industriais, há máquinas especialmente projetadas para o ensacamento e inoculação. Após a semeadura, os sacos são devidamente fechados e levados à incubação na casa de cultivo. A sala ou a casa de cultivo ideal deve permitir o controle adequado da temperatura, umidade, iluminação e ventilação. Nesta etapa, duas condições são importantes: a ausência de luz e a temperatura ao redor de 28 graus centígrados, embora existam espécies que são resistentes a variações de temperaturas de 20 a 30 graus centígrados. Os sacos podem ser pendurados ou colocados em estantes na posição vertical ou horizontal, formando pilhas de no máximo 3 sacos. Após 4 a 5 dias da semeadura, se o micélio estiver se desenvolvendo bem e se não houver presença de contaminantes, pode-se perfurar os sacos em furos de 1 a 2 centímetros de diâmetro, feito em fileiras distando 5 centímetros entre si, com uma distância entre fileiras de 10 centímetros. Este procedimento regula a taxa de CO2, o que, se feito de maneira correta, favorece o desenvolvimento do micélio. O controle de insetos deve ser rigoroso, recomendando-se o emprego de telas e higienização constante. Observações constantes devem ser feitas com a presença de contaminantes. Os sacos contaminados por fungos, bactérias ou com presença de larvas ou adultos devem ser eliminados. O período de incubação normal é de 15 a 20 dias. Os sacos totalmente colonizados pelo micélio do Pleurotus e que apresentem nódulos aglomerados de hifas chamados primórdios estão prontos para serem colocados para frutificar. Na etapa de frutificação, atenção especial deve ser dada à luminosidade, à ventilação e à umidade.
A luminosidade pode ser conseguida pelo emprego de luz fluorescente e incandescente. Em cultivos mais simples, o emprego de janelas e portas teladas garante a ventilação e a luminosidade necessárias. A umidade deve estar ao redor de 90% a 95% para evitar o ressecamento do composto e do cogumelo. Um sistema de aspersores para aspersão de água indireta pode ser empregado para garantir a umidade necessária. Recomenda-se que a ventilação seja feita 4 vezes ao dia para manter baixa taxa de gás carbônico no ambiente. Na frutificação, os sacos devem ser colocados na posição vertical, em estantes ou pendurados. Essa posição respeita o crescimento natural desse cogumelo, garantindo sua estética original. A abertura pode ser feita de várias formas. Pode-se abrir o saco expondo parcialmente o substrato colonizado, rasgá-los verticalmente com estilete ou proceder à retirada completa do saco. Neste último caso, o controle da umidade relativa deve ser rigoroso para que o micélio não resseque e impeça a saída dos primórdios. Após a formação dos primórdios, a umidade relativa pode ser diminuída para 85%. 4 a 7 dias após a saída dos primórdios, os cogumelos estão prontos para serem colhidos. Os cogumelos devem ser colhidos assim que apresentarem margem do chapéu ou pilha plana. Passado esse ponto, a liberação de esporos pode provocar perda de peso e iniciar-se a fase de senescência do cogumelo, diminuindo sua vida útil para a comercialização. O processo de colheita deve ser seletivo, colhendo-se os maiores e deixando-se os mais jovens amadurecer. No caso das espécies de pleurotos que crescem em cachos, estes devem ser colhidos por inteiro. A colheita é feita com uma navalha bem afiada e limpa, cortando o corpo de frutificação na base do pé, eliminando o máximo possível dos restos da frutificação no saco para que não entrem em decomposição nem sirvam de porta de entrada para pragas e parasitas. Cada saco de substrato úmido pode produzir de 3 a 4 colheitas, mas 80% da produção é obtida nas 2 primeiras. Para a produção comercial, recomenda-se que se efetue de 2 a 3 colheitas. O rendimento pode chegar em até 30% do peso do substrato úmido em peso de cogumelos. A sala de cultivo deve ser lavada e desinfectada antes de iniciar-se o novo cultivo. Recomenda-se que a desinfecção seja feita com água clorada ou substâncias à base de formol, como lisoforme. Após a produção, o saco com substrato residual pode ser empregado como adubo orgânico em culturas e vegetais, na manufatura de papelão e papel, na geração de biogás, entre outros. A comercialização pode ser feita com o cogumelo in natura, o cogumelo seco, em salmoura ou em conserva. O produtor deve investigar antes da colheita quais são as alternativas de mercado e qual a forma de apresentação mais adequada. Cogumelos in natura são, no geral, a forma mais representativa de comercialização, onde todas as características desejáveis de cor, aroma e sabor estão presentes. A maior restrição é o tempo de vida de prateleira, pois os cogumelos, dado o seu alto valor em nutrientes e quantidade de água, são produtos muito perecíveis. Neste caso, o mercado consumidor precisa estar próximo à área de produção. O pleurotus não pode ser lavado após a colheita para não perder o seu sabor e aroma característicos e manter o seu tempo de conservação. Devem ser embalados em sacos ou caixas plásticas e conservados sob refrigeração 4 graus centígrados
por 4 a 7 dias no máximo. Os cogumelos são, em geral, alimentos de alto valor nutritivo, ricos em vitaminas hidrossolúveis, ácidos graxos insaturados e proteínas de melhor qualidade que a maioria dos vegetais. O cogumelo Pleurotus apresenta baixo teor de gordura, nenhum colesterol, é rico em ácido linoleico e em certos carboidratos. Contém fibras e ergosterol, precursor da vitamina D. É boa fonte de vitaminas do complexo B, particularmente de riboflavina, niacina e ácido fólico, e também dos minerais, fósforo e potássio, apresentando baixo teor de sódio. Por isso, são considerados ideais para serem introduzidos em dietas especiais. Graças ao reconhecimento das suas propriedades nutritivas, a seu sabor e aroma agradáveis, admirado por gourmets internacionais, o consumo do Pleurotus vem crescendo na culinária do mundo inteiro.